Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Daniel capítulo 10, versículo 12. E nós vamos falar hoje de algo maravilhoso. Algo que todos nós fazemos, todos os dias. O problema é que às vezes a gente faz errado, que é liberar palavras. Daniel 10, 12. Glória a Deus, você abriu, ligou aí sua Bíblia, se não fez nada, olha para cá, que a palavra diz aqui: então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Amados, nós terminamos hoje o livro Arte da Oração e eu terminei falando de um texto que eu tenho meditado, de uma colocação que Jesus fez. Eu tenho meditado e tentado entender a profundidade daquilo que Jesus disse. Porque muitas vezes nós até lemos e compreendemos as coisas de maneira superficial. E enquanto nós não entendemos as coisas do Senhor na profundeza do que Ele quis falar na revelação, no rema, naquilo que o Senhor quis falar para as nossas vidas, nós ficamos no superficial, não funciona. Às vezes nós encontramos pessoas dizendo: eu não sei porque a Bíblia não funciona para mim. É porque você tem andado de modo superficial. Então precisa mergulhar mais, precisa se aprofundar mais, precisa entender. E muitas vezes eu deparo diante de alguns textos que eu fico dias, meses, meditando, remoendo, tentando entender de fato a profundidade e o coração de Jesus quando Ele falou aquilo. Mateus capítulo 18, 28, 18, às vezes eu troco, não sei, mas você vai saber qual é. E tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus ensinando sobre a oração de concordância, Ele fala sobre essas coisas e eu venho remoendo esse texto há dias. E algumas coisas, algumas verdades têm saltado no meu coração e têm se estabelecido dentro de mim. Porque nós muitas vezes, amados, temos ouvido e até falado esse versículo, mas temos agido de maneira diferente. Então, não entendemos ainda de maneira revelada para fazer aquilo que está no versículo. Porque a palavra diz que, quando Jesus fala sobre isso, Ele deixa bem claro que o céu vai ser governado pela terra. O que vai acontecer no céu vai depender do que foi feito na terra. O que vai ser ligado no céu depende do que é ligado na terra. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso, porque a gente começa a dizer: meu Deus do céu, afinal de contas, todo poder, toda autoridade, quem tem é Deus. Todo poder quem tem é Jesus. Como pode acontecer isso? Eu estou tentando entender a profundidade disso. Mas uma coisa eu já sei. Jesus falou, é do jeito que Ele falou. Não tem o que se questionar. Se Ele disse que o que é ligado na terra, o que é ligado no céu, depende do que é ligado na terra, é desse jeito. E se Ele disse que o que está sendo ligado no céu está desligado no céu, o que está desligado na terra, está decidido. Isso aí é fato. Agora nós precisamos entender tanto isso, de uma forma tão forte, que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Porque uma coisa, ela só se torna verdade nas nossas vidas quando ela se torna aplicável. Se nós não aplicamos essa verdade, é porque não cremos. Você percebe que todas as vezes que algo se levanta contra nossas vidas,
o que acontece? Nós corremos para que Deus faça alguma coisa. Nós clamamos para que Deus venha e faça alguma coisa. E eu percebo que essa ação vai de encontro ao que Jesus disse. Não está em concordância com o que Jesus disse. Porque o que Jesus diz é o contrário. Você precisa estabelecer na terra para que seja estabelecido no céu. Você precisa ligar na terra para que seja ligado no céu. Então existe alguma coisa que nós não estamos entendendo ainda. Aleluias! E ultimamente eu tenho falado muito sobre a oração, porque eu sei, amados, que tudo acontece pela oração. Tudo nasce na oração. Tudo liga ou desliga na oração. Tudo mexe na oração. Amém? Tudo acontece na oração. Mas hoje à noite eu quero não focar apenas na oração, mas eu quero focar em palavras. Porque palavras são condutoras de poder. Palavras têm um poder espetacular. Palavras têm um poder de estabelecer coisas. E eu acredito que quando Jesus fala também sobre ligar ou sobre desligar, Ele está falando também das palavras que saem da nossa boca. Porque muitas vezes, amados, nós soltamos palavras e nós criamos um ambiente que nós não queríamos criar. Muitas vezes as coisas nem existem, mas por causa das nossas palavras, elas começam a existir. Muitas vezes uma situação de morte, de derrota, de perigo, não existe. Mas uma pessoa com medo começa a liberar palavras, e palavras têm um poder criador. Tem um poder de criação maior do que a gente possa pensar. Quando você lê Gênesis no capítulo 1, a palavra deixa bem claro que enquanto as palavras não foram ditas, não foram liberadas para o cumprimento do propósito, mesmo sendo Deus que desejasse, mesmo sendo Deus que planejasse, mesmo sendo Deus que idealizou, nada aconteceu. Deus pensou, Deus planejou, Deus desejou, mas enquanto Deus não falou, nada aconteceu. Você está entendendo? Nas nossas vidas acontecem exatamente as coisas por esse caminho. Agora isso acontece tanto da maneira positiva como da maneira negativa. Você pode criar o mundo com suas palavras da maneira que você quer. Às vezes não é o modo que você quer, mas porque você fala, aquilo vai começar a acontecer. Porque foi estabelecido, amados, no céu, isso veio para a terra é uma colônia do céu, e da maneira que acontece no céu, é projeto de Deus que aconteça aqui na terra. Tudo aconteceu por palavras. Então palavras, elas são liberadas e elas vão criar um ambiente. Elas vão criar algo, porque palavras, quando ela é liberada, alguém no mundo do Espírito vai pegar. Nós acabamos de ler Daniel 10:12, onde a resposta para Daniel veio dizendo que por causa das tuas palavras são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa de quê? Das tuas palavras. Eu entendo, amados, que quando você fala a palavra de Deus, quando você alinha a sua maneira de falar como Deus fala, anjos vão trabalhar com as palavras que são liberadas da sua boca. Salmos fala isso, que os anjos, ele ouvem as palavras, as nossas palavras, assim como ele ouve a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, amados, para os anjos, é como se Deus estivesse falando. Amém?
A palavra diz que os anjos, eles trabalham para nós. Quando nós falamos a palavra de Deus, os anjos entendem como Deus estivesse falando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você fala outro tipo de palavra, demônios também vão pegar aquelas palavras e vão criar uma realidade. Demônios vão pegar as palavras que saem da sua boca para criar aquilo que você fala. Por isso que tem muitas pessoas enroladas com coisas erradas, mesmo elas sendo crentes, por causa do tipo de falácia que ela tem. Por causa daquilo que sai constantemente da boca dela. Não pense que as suas palavras elas são jogadas ao vento e elas se apagam. Não. Da mesma forma que o anjo disse para Daniel, por causa das tuas palavras eu vim, os demônios também estão esperando palavras de maldição, palavras de doença, palavras de derrota, palavras de morte, para agarrar essas palavras e estabelecer na sua vida. Da mesma forma, amados, isso é real. Amém? Isso é real. É tanto que a palavra, quando você lê a Bíblia, a palavra diz, deixa bem claro, é sobre o poder da palavra. A Bíblia diz, amados, que a palavra de Deus é como uma semente que é lançada na terra. Ela vai nascer. A palavra que sai da nossa boca também é uma semente lançada em algum solo. E ela vai nascer. Se você percebe e você acompanha pessoas que estão sempre doentes, são pessoas que estão sempre falando doença. Como é que vai, irmão? Ah, meu Deus do céu, eu estou só o pó. Misericórdia. Só Deus na minha vida. É tanta dor. Ai, dói aqui, dói ali, dói acolá. Saiu daqui e foi para cá. E elas começam a dizer, a minha doença vai continuar doente. Porque você só fala doente. Você só fala morte. Você só fala derrota. E o diabo e seus demônios estão responsáveis por estabelecer isso na sua vida. E não adianta orar. Deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você vir para a fila da oração, segunda, quarta e sexta, terças e domingos, se você sai daqui e continua com o mesmo blá, 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 com a mesma falácia errada. Não adianta orar. Existe um livro de irmão Rega que muitos crentes precisam ler. Como? Esqueci a palavra, mas ele quer dizer assim, como sustentar a minha cura? Como permanecer curado? Porque muitas vezes as pessoas vêm para cá, a gente ora e põe as mãos, e elas vão embora, e aí, irmão? Estou sentindo nada. Recebi a minha cura. Mas quando sai pelaquela porta, o diabo rouba. E começa a colocar na boca dela, ah, meu Deus do céu, não recebi não, eu pensei que eu tinha recebido, me enganei. Você recebeu, só que o diabo roubou. E uma das maneiras, amados, de estabelecer algo na vida de uma pessoa, seja negativo ou positivo, chama-se palavras. O que é que tem saído da sua boca a respeito da sua vida, da sua saúde, da sua família, das suas finanças, dos seus negócios? O que é que você tem falado? Como você tem falado? Sabe por que muitas vezes as portas não se abrem? Porque você diz, todo mundo tem um peixe grande, tem um político forte. Por isso que é empregado. Eu, não tem ninguém por mim. Eu acho que nem Deus olha por mim. É por causa da sua língua. Sabe que esse tipo de confissão, nunca as portas vão se abrir para você. E esse tipo de pessoa, amados, é o tipo de pessoas que reclamam de todo mundo. A vida não deu certo por causa de mãe, de pai, de irmão, de fulano, de cicrano, de beltrano. A vida não está dando certo por causa da sua língua. Quando você alinhar a sua língua com a palavra, a coisa vai começar a funcionar.
Amém, Jesus? Aleluias. Então você percebe que não adianta você ficar triste, ficar pensando, tem que falar. Não adianta nem mesmo somente desejar, eu desejo tanto. O quanto você tem falado? Se você ler Gênesis, a palavra mostra que Deus falou. Deus disse, haja, para que houvesse. Você acha que Deus é poderoso para pensar, estalar o dedo e acontecer? Deus tinha poder para isso? Sim, amados. Mas Deus quis estabelecer uma coisa eterna. E Ele começou a praticar. Ele não estalou o dedo, Ele não pensou e desejou somente, não. Ele disse, haja. Haja luz. E houve luz. Mas muitas vezes, amados, nós estamos só desejando. Às vezes estamos reclamando, às vezes estamos murmurando. E às vezes estamos até tristes, né? Você chega lá, o que é que está acontecendo, irmão? Você está aí triste? Apanhou? Não. Por que é que está aí murcho? Ah, é porque estou desejando isso e aquilo. Mas não tem dinheiro. Não tem ninguém que me abençoa. Não tem ninguém que me jogue no tanque. Quando a água se move. E você vai continuar desse jeito. Tem que dizer para você que sua vida não vai mudar se você não mudar. Se você não começar a mudar o que sai da sua boca, a sua vida não muda. Amém? Não vai mudar, queridos. As nossas mudanças, elas não saem de fora para dentro, não. Elas começam de dentro para fora. Nunca esqueça isso. Nunca jamais esqueça isso. A palavra diz em Hebreus capítulo 13, fala sobre sacrifício dos lábios. Coisas que saem da nossa boca, porque muitas vezes é necessário que você bote força. Por isso que a Bíblia fala sacrifício dos lábios. Existe muitas vezes que temos que confessar o contrário do que está diante de nós. O que estava diante de Deus? Gênesis 1. E o mundo era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Essa era a situação. Sem forma e vazia. Como é que está seu mundo? Sem forma e vazio? Como é que você vai mudar o seu mundo? Como Deus mudou o dele. E disse Deus. E você precisa dizer. Eu preciso dizer. Amém? Porque a partir do momento que palavras começam a ser liberadas, os anjos do Senhor vão começar a trabalhar para criar o mundo das nossas palavras. Ou o contrário, os demônios começaram a trabalhar quando palavras saírem da tua boca, palavras de medo, de derrota, de doença, de miséria. Quando começar a sair da sua boca, os demônios também vão trabalhar ao teu favor. Tudo acontece exatamente assim. Aleluias. Uma coisa interessante, amados, é que as nossas palavras precisam ser as palavras de Deus. Amém? Nós precisamos ler a Bíblia para a gente falar conforme Deus fala. A palavra de Deus precisa sair dos nossos lábios. Quando estamos diante de uma situação, de uma circunstância, de algo que o diabo levanta, nós não podemos falar outra coisa a não ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, amados, é a vontade de Deus escrita. Amém? A Bíblia é a vontade de Deus escrita. É a vontade de Deus escrita. Para que eu e você possamos falar.
Amém? Então nós precisamos falar a palavra, confessar a palavra. Eu acho interessante, amados, que muitos crentes, eles vão para o médico e o médico diz, tome esse remédio 3 vezes ao dia. E eles tomam 3 vezes ao dia. Vocês vão tomar essa, e é interessante que se ele disser, você vai tomar 1 semana. Eles tomam 1 semana. Eles nem duvidam. E se o médico dizer, você vai tomar 3 vezes ao dia e talvez vai aumentar até morrer. Pronto, ele sai de lá e ele chega e diz, o médico disse que eu vou tomar 3 vezes ao dia, ou talvez mais, até morrer. E uma pessoa chega para ela, ela diz, eu vou tomar esse remédio até morrer. O médico disse que é 3 vezes ao dia até morrer. Creu, tomou posse e colocou em prática. Mas muitas vezes, amados, a palavra é ensinada aqui e nós não fazemos caso algum. Às vezes nós temos dito, fale a palavra de cura dentro da sua casa, fale a palavra de Deus nas tuas finanças, fala a palavra nos teus negócios, fale a palavra. Entra no ouvido e sai outro. A gente conversa com o crente na segunda-feira. E aí, irmão, como é que foi o culto ontem? Não, ontem foi ensinado que era para falar a palavra. E aí, como é que está? Ah, meu Deus, só a misericórdia de Deus na minha vida. Estou já morrendo. Meu Deus do céu. Paulo disse, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra precisa estar, queridos, perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Amém? Nós precisamos ficar encharcados com a palavra, de tal modo que quando o diabo apertar, vai sair a palavra. Quando você leva um aperto, o que é que sai da sua boca? Tem gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Eu nunca li esse versículo na palavra. Você já leu? Nunca levo desaforo para casa. Comigo é assim. Bateu, levou. Está escrito aonde isso que eu não sei? Eu não li isso na Bíblia não. Mas tem muitos crentes que já estão colocando isso em prática. E está ensinando os filhos. Lá na escola, meu filho, se der, sapeca a mão no pé do vidro. E manda vir resolver comigo. Bonito para a sua cara. Bom ensinamento para os seus filhos. Parabéns. Então a palavra, amados, nos ensina que nós precisamos falar o que Deus fala. Qual a situação que você está vivendo? A vontade de Deus para a sua vida é falar o que Ele fala a respeito daquilo. Precisa sair da sua boca o que Deus fala a respeito da sua circunstância. Está passando por algo? O que é que você fala? A palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Tem uma tradução que diz que não existe como se já existisse. Deus, amados, é aquele que chama. Diga a pessoa que está ao seu lado, irmão, Deus chama. Crente, Deus chama. Deus não fica desejando, reclamando, murmurando, dizendo, não, Deus chama. Deus disse, haja luz. Por que Deus disse, haja luz? Porque existia trevas. Sabe, queridos, Deus nunca adoeceu, mas se Deus tivesse uma dor, sabe o que Deus ia dizer? Quem arrisca? Que era que Deus ia dizer? Haja cura, haja saúde. Amém, queridos? Porque Deus chama as coisas que não são. As palavras que estão saindo da nossa boca estão erradas. Se a doença está lá, não precisa falar mais. Você precisa chamar cura.
Se o negócio está no vermelho, você vai chamar provisão, aumento. Amém, queridos? Bênção financeira. Você tem que chamar o que você precisa. Porque a dor já está aí, não precisa chamar mais, já chegou. A falta já chegou. Então, amados, a palavra diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fosse. Por isso, amados, que quando era trevas, ele disse, haja luz, e houve luz. Você está entendendo? E nós precisamos ser imitadores de Deus, como Paulo fala em Coríntios. Precisamos imitar o Senhor. Está na falta, está na prova. Faz como o irmão Lázaro. Vai passando pela prova e dando glória a Deus. Mas não é glória a Deus pela prova, não. É glória a Deus pela bênção. Pela vitória. Por algo que vai chegar na sua vida e vai mudar a sua vida, a sua circunstância. Por luz chegando em meio às trevas. Falando como Deus fala. Deus chama. Diga, irmão, que está ao seu lado. Ei, aprende a chamar. Aprende a chamar o que você quer, meu irmão. Aprende a falar o que você quer. O que é que você quer? Você quer doença? Quem quer doença aqui? Então pare de falar em doença, porque quanto mais você fala, mais ela vem. Você quer liseu? Porque quanto mais você falar, eu estou liso. Ah, porque não tem jeito, é porque Monteiro, amado, Monteiro tem dinheiro sim. Monteiro tem dinheiro. O negócio que o dinheiro está correndo de você é porque você está reclamando. Ah, é porque o dinheiro nunca veio para o meu bolso. Ah, é porque dinheiro é difícil. Ah, é porque não tem jeito. Por isso que você está vivendo essa pendenga. Comece a mudar a maneira que você fala. O dinheiro está com medo de você. Porque uma coisa eu aprendi. Você só atrai o que você é. Você não atrai o que você quer. Se você quer amigos, mas você não se torna amigável, você nunca vai ter amigo, meu chapa. Às vezes as pessoas dizem, eu sou sozinho, ninguém gosta de mim, eu não sei o que é que eu tenho. Mas às vezes, meu amigo, o cabo não pode chegar nem perto, porque está sempre mal-humorado, está sempre bicudo, está sempre com raiva, está sempre dando coice igual um jumento velho. E não tem como não ter amigo desse jeito. Tem que se tornar amigável. Quando você se tornar, você não precisa nem estar dizendo, ei, quer ser meu amigo? Não. Você se tornou amigável, vai começar a chegar. Dinheiro é desse jeito. Amém? Quando você se tornar mente próspera, um doador, um abençoador, você está abrindo porta para o dinheiro chegar para você. Amém? Você tem que se tornar para você ter. Tem gente que diz, eu não gosto de rico, porque rico é tudo assim. Nunca você vai ser um. Ninguém disse amém. Mas é desse jeito. Mas, pastor, é porque eu não gosto de rico. Esse bicho é rico? Não gosto. Então você nunca vai ser um. Pode se contentar onde você está, que você vai morrer aí onde você está. E você está confessando algo que você não gosta, que você não quer. Então você está ajudando a ser o que você é. Então, se você quer ser algo, tem que se tornar aquilo. Amém? Diz que a água só corre para o rio, para o mar. Não é? Toda água só corre para o mar. É interessante. Mas o mar, queridos, ele abençoa tanta gente. Tem tanta gente que diz, eu vou para o mar. Ser abençoado. Se deita lá na praia. E o mar não cobra nada, né? Está lá à sua disposição de manhã, tarde e de noite servindo. Aí a água só vai para ele. Porque o mar é um doador. Sim ou não? O mar é um abençoador. Quem é que não gosta de no feriado correr para o mar? Amém? Aí o mar abençoa tanto que toda água que vem corre para o mar. Diz que a água de São Francisco não se perde. Corre para o mar. Está o mar recebendo.
Porque o mar dá. O mar abençoa. Tem tanta gente satisfeita. Imagina se não existisse o mar, hein? O que seria de muitos aqui? Ia para onde? Mas Deus fez o mar para você desfrutar, queridos. E o mar não faz nem questão. Então, voltando para cá, deixa eu dizer uma coisa, amados. Essa questão de você falar a palavra de Deus é tão importante, você alinhar aquilo que você fala com o Senhor, com aquilo que Deus fala. Mas você precisa ter cuidado para você não se tornar místico, né? Porque às vezes a gente fica um meio místico. Como, por exemplo, existem alguns crentes que dizem, eu vou falar, vou ver o que é a vontade de Deus para a minha vida hoje. Aí fecha os olhos, aí... Meu Deus do céu. Tem gente que diz assim, eu vou daqui para a igreja, se eu encontrar uma pessoa assim, vestida dessa cor, Deus quer isso para a minha vida. Você fica cheio de misticismo. E crente não pode ser assim não, amados. Crente lê a palavra, tranquilo, na bênção, está escrito, bem fácil. Amém. Eu lembro de uma história de um irmão que fez isso, aí vou ver o que é que Deus tem para mim hoje. Aí danou o dedo aí, quando abriu naquela passagem de Judas. E Judas foi e se enforcou. Aí ele disse, não, isso não é de Deus para a minha vida não. É nada. Recebo não. Vou abrir outro, aí tuf. Aí quando abri em provérbio, que diz, e vai tu e faz o mesmo. Meu Deus do céu. E vai tu e faz o mesmo. Eles, pronto, agora que eu não recebo mesmo. Então, às vezes os crentes se tornam místicos. Mas a palavra de Deus, queridos, é para ser lida em paz, meditada, com tranquilidade. Eu entendi que a palavra de Deus é mais mais profunda do que longa. Às vezes a gente fica naquela coisa, meu Deus do céu, tem gente que lê a Bíblia leu a Bíblia em um ano. Eu nunca li a Bíblia em um ano, amados. E não estou preocupado por causa disso. Se você lê, parabéns, continua. Mas, uma coisa importante é você entender a profundidade da palavra. Muitas vezes você vai pegar um texto e Deus vai falar com você, e você vai ficar meditando naquele texto, como eu falei. Tem um texto que eu estou meditando faz dias. É muito profundo aquilo. E nós precisamos ter cuidado. Existe uma coisa lá em Juízes, capítulo 6, da porção de lã. E hoje nós não precisamos mais fazer aquilo, porque aquilo aconteceu na velha aliança, debaixo de uma aliança em que as pessoas não tinham o Espírito de Deus para guiá-los. Não tinha a palavra para buscar a vontade do Senhor naquela área e seguir. A gente vê em Juízes que sobre a porção de lã foi com quem? Gideão, isso. Ele colocou uma porção de lã, ele disse que se o orvalho descesse e amanhecesse molhado, era o Senhor. E no outro dia ele fez o contrário. Se amanhecesse a porção de lã enxuta e ao lado molhado, era o Senhor respondendo. Só que hoje, amados, nós não precisamos mais fazer isso. Porque isso não é uma forma segura de ser guiado na vontade do Senhor. A forma mais segura que nós temos é a palavra. A profecia mais garantida que nós temos é a palavra. Amém? E a forma mais segura de ser guiada é pelo Espírito. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, 14, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, querido, que é importante lermos a palavra e falarmos a palavra aqui na terra, porque na oração, Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ele ora e diz assim, que seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Então deixa eu dizer uma coisa, é vontade de Deus que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Porque quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, a vontade de Deus é feita na terra. E Jesus orou por isso, e Jesus pediu que orássemos também. Que a vontade de Deus pudesse ser feita na terra como é no céu. E como a vontade de Deus é feita na terra? Quando os filhos de Deus
falam a palavra de Deus e a palavra de Deus acontece. E aquilo faz acontecer na nossa vida. Eu sou responsável, você é responsável para fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra. Amém? Quando eu estou falando a palavra de Deus, quando a palavra de Deus sai da minha boca e acontece na minha vida, a vontade de Deus é estabelecida aqui na terra. Amém? Então nós como cristãos precisamos sim falar a palavra de Deus, que é a vontade de Deus todos os dias na nossa vida. Deuteronômio 29 fala sobre a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus revelada e existe uma vontade de Deus que não é revelada. E a Bíblia diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor. Amém? As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, deixa eu dizer uma coisa, amados. Existem coisas que não foram reveladas, que não é para você saber. Tem gente que fica perguntando, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Deixa eu te adiantar. Se não está escrito, fica na tua. Quando você morrer, chegar lá no céu, aí você pergunta a Deus. Porque aqui está dizendo que as coisas encobertas são para o Senhor. Eu estava conversando com um colega meu, que ele está passando por um processo de quimioterapia. E ele disse que esteve conversando muito sério com o Senhor a esse respeito. E reclamando ao Senhor, Senhor, que é isso? Eu sou um pregador da palavra. Eu sou uma pessoa que ora por cura. Eu sou uma pessoa que faço aquilo que a tua palavra manda, confesso a palavra. E por que eu estou passando por isso? Eu quero saber por que eu estou passando por isso. E sabe o que foi que Deus disse para ele? As coisas encobertas são para mim. Se eu quisesse que você soubesse, estava escrito na palavra. Tá bom? Ou quer levar outra? Tem muita gente aqui que fica, por quê? Por quê? Por quê? Para de tuas interrogações, meu irmão. Para com as tuas interrogações, minha irmã. Se Deus quisesse que você soubesse, estava na palavra, estava escrito. Aí você já tinha sabido. Precisava estar com esse moído todo. Aí ele diz aqui, amados, porém as reveladas são para nós e nossos filhos. Tá bom assim? Porque se você quiser assim, se você não quiser assim. Deus estabeleceu assim e assim será. Agora, se você tiver pressa, você ora para morrer, aí você vai lá e pergunta ao Senhor. Porque tem coisas que não estão reveladas, não é para o homem. E acabou. Simples assim. Diga, irmão, que está ao seu lado. É, irmão. Simples assim. Posso ouvir um aleluia? Mas pastor, tanto que eu estava querendo saber se Adão tinha umbigo. Queria mais saber se Adão tinha umbigo. Rapaz, a Bíblia não diz, eu também não sei. E eu não estou nem interessado nisso, né? Não, eu queria saber quantos anos Satanás tinha. Irmão, tem um monte de pergunta aí, que tem gente que não lê a Bíblia, não vai procurar o que está revelado e fica procurando o que não está revelado. Sabe que tem gente que procura problema para todo tipo de solução? É aquele moído. Então para com isso, meu irmão. Vai saber e falar o que tem escrito para você, para mim. Vamos estudar o que está na palavra, entender o que está na palavra, e o que não está na palavra, deixa para lá. Descansa. Fica em paz. Sossega. Aquieta. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluias. E a gente sabe, queridos, que o que Deus revelou para nós é a vontade dele que está escrito nas Escrituras. Quando nós lemos Romanos 1, 19 e 20, fala sobre isso. Que o que de Deus se pode conhecer
o que de Deus se pode conhecer. Portanto, porquanto que se de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus manifestou. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu eterno poder e a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Simples assim. Então não procura cabelo na cabeça de careca. Fica tranquilo. Aleluia! Se não tem, não tem, amados. E a palavra diz que existe algo em Deus que se pode conhecer. O que de Deus se pode conhecer, então já mostra que existe coisa em Deus que não se pode conhecer. Quando Paulo foi para o céu e Paulo volta, naquela visão, existiram coisas que Paulo viu e que Paulo ouviu, que não foi permitido Paulo falar. Paulo volta para o céu com o que ele viu e ouviu, e até hoje a gente não sabe. Mas o que Paulo pôde falar está escrito. Amém? E isso, amados, que está escrito é para sair da minha boca e da sua boca. Amém? Aleluias! Fale a palavra, ore a palavra. Quando você lê Efésios 1:17, vai estar lá uma oração, palavra sendo dita. Se você não sabe orar, ore essa oração. Amém? Entende, amados, que falar, quando nós falamos a palavra, nós estamos falando a vontade de Deus. A Bíblia, amados, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus disse para falar para Ele. Quando você fala a palavra, quando você fala o que está escrito na palavra, você está falando o que Deus te deu para você falar para Ele. Amém? Quando você fala a palavra, você está falando aquilo que Deus te deu, para você falar para Ele, o que Ele te deu para falar. Mas às vezes a gente fala tudo, menos o que Deus nos deu para falar. E a palavra precisa ser falada. Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que falamos, ou que deveríamos falar. Amém? Sabe, queridos, Isaías 62 diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, Isaías 62, é importante, por meio de Sião, não, por amor a Sião, me não calarei, mas aqui me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça, como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. Ele diz assim, por amor a Sião, não me calarei. Até que algo aconteça. Então a gente percebe, amados, que a palavra de Deus é válida para Deus. Quando você fala a palavra, isso é válido diante de Deus. Amém? Quando você está dizendo aquilo que está escrito, por amor a Sião, não me calarei. Estarei falando a palavra. Então é importante que essa palavra esteja na sua boca e no seu coração, constantemente. Qual a situação que você vive? O que é que está diante de você? O que está tirando a tua paz? Fala a palavra. Pastor, o diabo tem tentado contra mim. Fale a palavra. Faça como Jesus. Se você for olhar em Mateus 4, Jesus fala a palavra. Jesus não expulsou, Jesus não amarrou, Jesus não entrevistou o diabo, não. Jesus disse, está escrito. Está escrito. Está escrito. O diabo lhe tentou com enfermidade? Está escrito, Satanás. O diabo está tentando na tua família tirar a paz, roubar a bênção? Está escrito. Agora você precisa saber o que é que está escrito. Está faltando? Está escrito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me leva a verdes pastos e as águas tranquilas. Está escrito. O diabo está tentando contra a sua família. Você vai declarar que a sua família está debaixo da graça. É abençoada. É uma família da palavra. Amém. Está tentando em qualquer área da sua vida. Porque às vezes as pessoas estão dizendo, eu expulso Satanás. Aí demora, eu amarro. E às vezes Satanás não sabe se corre ou se fica amarrado. Porque às vezes tem crente orando, aí um crente diz, sai em nome de Jesus, eu te amarro. Aí o diabo fica sem saber o que fazer. Então é melhor usar a palavra e dizer, está escrito. Jesus em Mateus 4, ele não faz nenhuma dessas coisas a não ser dizer, está escrito. Amém? Eu estou falando dentro desse contexto, porque muitas vezes você tem que dizer, saia. Houve um momento que Jesus disse, saia. Mas na hora da tentação, na hora que ele estava a sós, ele fala para o diabo, está escrito. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só o Senhor, seu Deus, adorará e só ele prestará culto. E a palavra diz que o diabo deixou por um momento. Porque ele é atrevido. Ele é chamado o acusador dos irmãos. Ele é chamado o tentador. Então ele vai tentar hoje, e você diz, está escrito, que a palavra diz, submetei-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas amanhã ele vai encontrar uma oportunidade e ele vai tentar vir contra você novamente. E o que é que você vai dizer? Satanás, eu já não aguento mais. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Não, isso não vai funcionar. Você vai ter que dizer, está escrito. E esfregar a Bíblia na venta dele. Para que ele saiba que você sabe o que está escrito. E que se ele vier contra você, você vai falar a palavra. Você vai não abrir, você não vai abrir de forma alguma. Você vai falar a palavra. Sabe, amados, que o diabo ele não vai parar se você não for contra ele com a palavra? Não. Ele não tem medo, amado, absolutamente nada. Tem que ir contra a palavra, com a autoridade da palavra e o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto, amados, palavras não são ditas, poder não é liberado. Diga, irmão, que está ao seu lado. Ei, enquanto as suas palavras não forem ditas, poder não é liberado. Nada vai acontecer. Aleluia. Sabe, queridos, quando falamos o que está no coração do Pai, o Espírito vem e cria uma realidade, sendo assim, estabelecendo assim o propósito. Eu lembro que o ano passado, nós tínhamos no coração de fazer a escola de ministros. E o ano passado eu disse, eu vou fazer. E eu disse, eu vou fazer. Falei para a Edna, vamos fazer. Pronto. Todas as vezes que as pessoas perguntaram em 2018, e eu disse, 2019 nós vamos fazer a escola de ministros. Eu sabia das despesas, eu sabia da distância, eu sabia de toda a realidade que enfrentaríamos esse ano, mas eu disse, eu vou fazer. E sabe, queridos, que Deus pega palavras, como o diabo pega palavras, e vai criar a realidade. E todo ano, todas as vezes que me perguntaram, eu disse, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. 2019 é o nosso ano. Fiquei firme. E lá na meado de setembro, outubro, uma pessoa chegou para a gente e disse, vamos pagar tudo. Da escola de vocês. Sabe, amados, eu comecei a falar uma coisa que eu somei com Edna e nós sabíamos, na nossa condição, não podemos fazer. Financeiramente falando, não temos como. Mas eu aprendi, amados, que as coisas acontecem quando eu falo. Então eu me comprometi com uma coisa, em falar que eu iria fazer. E acabou. A gente olhava para
o financeiro. E o diabo dizia, não dá para vocês fazer. Que conversa é essa? Mas nós não arredamos o pé o momento em dizer, não, vai ficar caro, vai muito longe. Não, vamos fazer. Amém? E Deus sabia que a única maneira da gente fazer era levantar alguém para pagar para a gente. Amém? E foi exatamente o que aconteceu. Agora eu vejo, amados, que muitas vezes Deus está te dando uma oportunidade para você falar uma palavra de fé, e a primeira coisa é você, eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer porque eu não posso. Estabeleceu a sua derrota. Porque eu creio, amado, se você que desejou fazer, em 2018, 2018, tivesse dizendo, eu vou fazer, vai chegar. Deus tivesse levantado uma pessoa para você e tivesse dito, vou pagar para você. Quer fazer? Vou pagar. Mas foi o que você fez. Não, eu não posso. Não tenho condições. Não dá. Aí está vivendo uma realidade aí. Simples assim. Ah, pastor, mas não, amados. Deus não tem prediletos. E a nossa alegria, para a nossa alegria, não somente eu e Edna vamos fazer, mas juntamente conosco, 8 pessoas, formando uma caravana de 10 pessoas de fé. Eu queria saber quem vai fazer a escola de ministro esse ano aqui, vai ficar de pé. Todos que estão já foram. Tem mais? Nós temos... Edna não vai fazer mais não? Desistiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com litro lá atrás. E nós temos mais... Edgar está ali em pé. Pastor Willer, irmã Vera, Ládia e Edvânia, lá em Sumé. 10 pessoas. Amém? E todas essas 10 fizeram e ficaram dizendo, vamos fazer. E nós vamos fazer. Amém? Eu sei, queridos, que ouvimos os relatórios na primeira aula e vieram assim, o diabo vem e apresenta, né? Mas a gente te deu umas risadas lá e a gente diz, vamos fazer. Fomos chamados para fazer e não tem acordo. Estaremos em dezembro, no dia 6, vestido naquela beca, que cor? Dourada, é o ano dourado, é ouro. E vocês estão convidados para estar conosco. Vamos levar uma caravana daqui. Vamos colocar um ônibus grande aí, ou 2, aí todo mundo vê a nossa formatura lá. Vamos estar dando pinote de todo tamanho. E animando a turma para 2020. Amém? Você que está desejando para 2020, comece a dizer, 2020 é o meu ano, vou fazer. Amém?